Fala galera do Gaga Insano, aqui quem fala é o professor Victor, mais uma vez aqui para trazer o nosso segundo vídeo aqui da nossa série de curiosidades da física, tá? Onde a gente vai trazer aqui uma dedução bastante interessante, tá? Uma demonstração acerca do teorema da energia cinética, tá? Que relaciona o trabalho e a variação da energia cinética de um corpo ou de um sistema, e aqui eu vou trazer, tá? Uma abordagem bastante legal, que é considerando o caso mais geral, né? De caso de força e deslocamento tridimensional. Beleza? Qual vai ser nosso objetivo aqui? A gente vai querer calcular o trabalho, tá, no caso tridimensional, de um ponto P1 até um ponto P2 ao longo dessa minha curva gama, ok? Para fazer isso, qual vai ser, né, a nossa técnica, qual vai ser a nossa ideia? O que eu vou fazer aqui é pegar um intervalo pequeno, tá, dessa curva, tá, entre os pontos P1 e P2, que tenha comprimento ΔL1. E por ser um intervalo bastante pequeno aqui de deslocamento, a gente pode, durante esse pequeno intervalo, tá, durante esse pequeno deslocamento ΔLI, admitir que essa força, tá, ela vai ter um comportamento de força vetorialmente constante, e aí eu posso fazer a seguinte ideia. Eu vou falar que a contribuição ΔTI, tá, do trabalho vai ser F escalar delta LI. Ou seja, peguei a minha curva, tá, minha curva gama, dividi ela num segmento delta L1 e vou ver qual é a contribuição do trabalho da força nesse intervalo para a força total ao longo de toda a curva gama entre os pontos P1 e P2. Ok? O que a gente vai fazer? Durante esse intervalo pequeno, a gente sabe que a força é vetorialmente constante, e aí a gente pode escrever dessa forma como produto escalar de F e ΔL1. Isso aqui é uma definição, tá, que você encontra em vários livros. Bem, isso aqui é uma das contribuições, mas para eu saber agora o trabalho total entre P1 e P2, eu preciso analisar para a curva inteira. E aí eu vou ter que somar, tá, os respectivos ΔL1 entre o ponto P1 e o ponto P2. Então, o meu trabalho total que eu vou analisar aqui ao final das contas é o seguinte, vai ser a soma, tá, do que? Desses meus incrementos delta, tá, tal i, né, respectivo ao trabalho para cada trecho que eu delimitar. Para isso aqui ser uma soma interessante, para isso aqui, né, ser uma soma que traga uma boa aproximação, o que a gente vai fazer aqui é utilizar a técnica do operador limite, né, onde eu vou fazer o limite dessa soma, tá, e essa soma eu vou fazer a razão da incremental dela, que é o ΔLi, tender a zero. Ok? Se ela tender a zero, eu vou fazer com que essa aproximação fique melhor e que o trabalho, tá, ao longo dessa curva fique melhor, né, calculado, obtido, tudo bem? Aqui esse somatório, né, é indo de i. Bem, agora o que a gente faz aqui é reescrever aqui, então que vai ser o limite, quando o módulo de ΔLi tende a zero, do somatório, tá, de todos os meus trabalhos, né, que eu tenho de F escalar ΔLi. Então eu vou ter aqui F escalar ΔLi. A gente sabe isso aqui lá dos teoremas de cálculo, né, da soma de Riemann, que isso daqui vai equivaler a uma integral, né? Essa soma aqui com o limite da razão incremental tendendo a zero, a gente vai ter aqui a integral de F escalar dl. Então a gente sabe que o trabalho total ao longo dessa curva, gama, a gente vai poder denotar aqui pelo produto escalar de F e dl. Como a gente está analisando aqui o caso geral, o que a gente vai fazer? Dada a análise no caso geral, eu vou falar que o campo de força aqui vai ser Fxyz, e, dado esse campo de força, escrevendo aqui em coordenadas cartesianas, tá? Vamos falar que isso aqui tem uma componente Fx na direção y, uma componente Fy na direção j e uma componente Fz na direção k. E também vamos analisar o deslocamento, tá, infinitesimal dl, também em coordenadas cartesianas, usando aqui a base vetorial e jk. Então a gente vai utilizar aqui o deslocamento infinitesimal dl como sendo dx na direção y, dy na direção j, mais dz na direção k. Dado que eu tenho agora tanto o meu campo de força tridimensional aqui, tanto o meu deslocamento infinitesimal dl, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar tanto o campo de força, tanto o deslocamento infinitesimal em coordenadas cartesianas, naquela minha expressão de integral ao longo da curva gama, tá? Uma integral de linha, uma integral de caminho, do produto escalar entre F e dl. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o trabalho e vai escrever ali
da seguinte forma. Quero calcular entre os pontos 1 e 2 ao longo da curva gama. Isso daqui vai ser o campo de força, que é uma força tridimensional, que vai ser F de x na direção y, mais Fy na direção j, mais Fz na direção k, escalar dx na direção y, mais dy na direção j, mais dz na direção k. Isso aqui, né, por ser um produto escalar, o que a gente vai ter que fazer é quebrar isso daqui, né, dado que a gente está utilizando o sistema de coordenadas cartesiano e uma base ortonormal, a gente vai poder operar este produto escalar fazendo a soma do produto coordenada a coordenada. Então a gente vai ficar, no final das contas, que este meu trabalho vai ser a integral entre 1 e 2 do seguinte somatório: f de x dx mais f de y dy mais f de z dz. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dado que agora eu fiz essa operação, eu vou pegar, né, e utilizar teoremas fundamentais lá do cálculo e utilizar, né, que a integral de uma soma de funções é a soma dessas integrais. E eu vou quebrar isso aqui em 3 fatores. Um fator da integral de 1 a 2 de f de x dx, um outro fator relativo à integral entre os pontos, né, 1 e 2, porque eu vou do ponto P1 ao ponto 2 pela curva gama, de f de y dy, e vou usar aqui também a integral de 1 a 2, só que agora de f de z dz. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Qual que é um truque aqui que a gente vai fazer agora que é bastante importante e que tem uma ideia bastante legal? Eu vou analisar separadamente como que vai se comportar cada um desses termos aqui. F de x dx, Fy dy e Fz dz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu f de x dx e depois fazer uma analogia para os outros termos, que são totalmente análogos. F de x dx eu vou fazer o seguinte. F de x eu posso falar que é massa vezes a derivada de Vx em relação ao tempo. E o dx, eu vou escrever dx. Só que aí eu vou fazer um truque aqui. Eu vou multiplicar e dividir por dt sobre dt. Por quê? Eu posso ignorar esse dt em cima e embaixo. Este dt com esse dx de cima vai sobrar o quê? Se eu levar em conta esse dx e esse dt, eu vou ficar com m. Derivada de x em relação ao tempo vai ser vx. E vou ficar com o meu dvx. A vantagem de escrever isso é que eu gero um tipo de integração na qual eu vou ter como resultado aqueles parâmetros de velocidade relacionados à energia cinética do corpo do sistema. Então, eu vou fazer isso tanto para f de x dx, para fy dy, já vou escrever direto, vai ficar m v y dvy, e já vou fazer isso também para o meu fz dz, ficando com m vz dvz. Tranquilo? Dado que agora eu tenho essas 3 relações, o que é que eu vou fazer aqui de importante? Eu vou pegar e substituir esses valores que eu obtive dentro da integral. Então, eu vou ficar com a minha integral, tá, de 1 a 2, né, dado que eu estou calculando meu trabalho. Minha primeira integral de f de x dx vai ficar a integral de m vx dvx. A minha integral segunda vai ficar m vy dvy. E a minha terceira integral vai ficar m vz dvz. Respondendo cada uma dessas integrais separadamente, como que vai ficar? Esse meu trabalho total vai ficar, a integral de 1 a 2 de m vx dvx vai ficar 1 meio de m v x2 quadrado menos v x1 quadrado. Isso daqui vai ficar mais m v y2 quadrado menos v y1 quadrado, relativo à nossa segunda integral. E a terceira integral ali de m vz dvz de 1 a 2 vai ficar 1 meio de m v z2 quadrado menos v z1 quadrado. O que isso aqui é interessante? É que se eu pegar e escrever a minha velocidade no ponto 2 como sendo
Vx2 mais V, Y2 mais V, Z2, se eu quiser levar isso aqui em relação ao módulo, o módulo ao quadrado disso vai ser a soma dos quadrados de cada uma dessas componentes, levando em conta um sistema de coordenadas retangular. Então eu vou ter isso aqui para o ponto de velocidade 2, eu também vou ter isso aqui, né, para o ponto de velocidade V1. Eu sei que V1 quadrado leva em conta um Vx1 quadrado mais um V y1 quadrado mais um V z1 quadrado. Dado que eu tenho isso daqui, eu posso acabar colocando os dois termos ali em evidência e ficando que o meu trabalho, no final das contas, fica 1 meio de m, a velocidade no ponto 2 ao quadrado, menos 1 meio da massa, né, vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado. Isso daqui equivale à variação da energia cinética. Então, olha que legal, pessoal, uma aplicação aqui bastante interessante, na qual a gente obtém o teorema da energia cinética para um campo de forças, né, tridimensional e para um deslocamento também tridimensional. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima!